Hora de conversar com Juliana Rosa. Se a gente estava apostando alguma ficha nessa reunião do Haddad com o secretário do Tesouro americano, já era. Deu chabu, que essa reunião não vai acontecer. Ju, que balde de água fria, hein? Bom dia. Pois é, mostrando aí a dificuldade cada vez maior, né, do Brasil conseguir esse canal de diálogo com os Estados Unidos. Megali, bom dia para você, para Sheila, para Carlinha, bom dia para os nossos ouvintes. Tinha aí essa semana a expectativa dessa reunião, marcada para quarta-feira, entre o ministro Fernando Haddad e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, que é o principal interlocutor nesse momento, mais próximo ali, com acesso direto ao presidente americano Donald Trump, que a gente conseguiu fazer esse canal de diálogo. E o Haddad já tinha conseguido se encontrar com ele, sentiu que tinha espaço ali para uma negociação comercial, e agora então houve esse cancelamento com uma desculpa que não é comum, segundo o ministro Haddad, por falta de agenda, e tentaram remarcar, não conseguiram. O ministro Haddad disse que são forças da extrema-direita que estão jogando contra, citou especificamente o deputado Eduardo Bolsonaro, que se defendeu em redes sociais, dizendo que é incompetência do próprio governo. O que está acontecendo nesse momento, eu estou ouvindo isso de alguns analistas que acompanham de perto aí essas negociações comerciais, é que houve ali, naquele momento em que teve a reunião do BRICS aqui no Brasil, houve ali em julho uma mistura de política com economia, porque até então já tinha, até antes da eleição do Trump, toda essa discussão dentro ali do hall ali do Trump, que envolvia uma insatisfação em relação ao ministro Alexandre de Moraes, a questão do ex-presidente Bolsonaro, do julgamento, a questão da discussão de democracia ali envolvendo o Supremo com decisões de redes sociais e big techs, mas que a questão que misturou essas questões políticas com comerciais que estariam separadas até então, foram misturadas a partir da reunião do BRICS aqui no Brasil, de declarações do presidente Lula de substituição do dólar pelas moedas locais, teve a declaração final dos BRICS colocando junto ali Brasil, não só com a China, mas com a Rússia, com o Irã também, que faz parte do BRICS. Então é visto como uma mistura de assuntos que acabou deixando o Brasil numa situação mais difícil. Eu até ouvi, Megali, quando eu fui conversar semana passada com o presidente da Embraer, que conseguiu que a empresa fosse colocada naquela lista de exceções, a gente comentava até, e ele confirmava, que quando em abril houve o primeiro anúncio das tarifas e o Brasil ficou com 10%, ficou com aquele piso das tarifas, todo mundo, enfim, foi ruim, obviamente, né, aumentar a tarifa de importação de produtos brasileiros, mas a gente ficou no piso das tarifas. Então, inclusive nas conversas ali com o governo americano, o governo brasileiro ficou com a impressão de que a gente não seria tão punido, não estaríamos na pior situação, né? E tanto que outras empresas acabaram não fazendo esse movimento de aproximação como a Embraer, por exemplo, fez. E no final das contas ficamos aí nessa situação agora que parece muito difícil, inclusive para anúncio do pacote hoje de emergência, entender qual é o tamanho desse pacote que vai ser necessário, porque se não houver recuo das tarifas, até o ministro Haddad ontem estava falando de medidas não só conjunturais de preservação de empregos, de financiamentos, né, a juros menores, mas também de medidas que possam contribuir, que o governo possa contribuir para que as empresas busquem novos mercados. Então, realmente mostrando aí que a chance de haver um recuo em relação às tarifas menores está ficando cada vez mais difícil. Agora, o governo brasileiro vai precisar encontrar uma forma de separar esses assuntos em prol da economia brasileira, né? Como que isso vai ser feito? A gente não sabe, né? É importante, segundo aí os economistas e os empresários, ter discursos que vão nessa direção do Brasil de não entrar em conflitos com países que incomodam os Estados Unidos, aí China, Rússia, Irã, a gente ficar fora dessas questões e mostrar que a gente está ali unido pensando só em comércio, né? Não em questões
ideológicas. Aí só para complementar, uma coisa só que pode ser positiva nessa história é a inflação. Saiu uma inflação muito abaixo do previsto agora, tá? O IBGE divulgou o IPCA e o número de julho mostrou um resultado aqui, estava olhando agora, que foi bem abaixo aqui, ó, 0,26% em julho de inflação, quando a previsão da inflação era bem acima disso, estava em torno de 0,35%, tem vários alimentos em queda, aquilo que a gente falava, né? Vai sobrar produto aqui no Brasil e no curto prazo, sim, podemos ter queda de preços, como a gente já está vendo aqui em vários alimentos. Muito bem. Ju, boa terça, até amanhã.